Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para deixar uma palavra para vocês. E hoje o tema do nosso devocional de hoje, né, seria que esse é o nosso Deus, né? Que nós venhamos a conhecer a Deus com profundidade, né? Que nós venhamos a saber quem é o nosso Deus, né? Ele é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que muda histórias, né? Então, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus, né? Temos que ter a total dependência, né, em Deus. Então, para falar sobre esse tema, eu gostaria que vocês abrissem ali a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 33, eu vou ler inteiro, tá? E aí depois vou passar para minha irmã. Então vamos lá. Isaías 43, capítulo inteiro, que fala: só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória e que formei e fiz. Trazei o povo que ainda que tenha olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente a sua testemunha, para que elas se justifiquem e para que se ouça e diga: verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Né? Então aqui, né, Deus ele revela-nos quem ele é, né? Que é um Deus todo-poderoso, um Deus presente, né? Um Deus que pode todas as coisas, né? Esse é o nosso Deus, né? Aí, para continuar no 14, fala sobre libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o que vos redimiu, Santo de Israel. Por amor de vós, eu enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá eu farei embarcar como fugitivos. Isto é, os caldeuses, nos navios como os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair os carros e cavalos dos exércitos à força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Os animais dos campos me gloriarão em chacais e filhotes dos avestruzes, porque eu porei águas nos desertos e rios nos ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor.
né? Vou continuando. A misericórdia do Senhor. Isaías 43, 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, e nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho como oferta de manjares, e nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados. Me cansaste com os teus iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos os teus pecados eu não me lembro. Desperta-me a misericórdia. Entremos junto em juízo. Apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição de Israel, e a destruição de Israel ao próprio. Né? Aí aqui, irmãos, Deus ele tá falando, né, que apesar de tudo que Deus fez para aquele povo, e apesar de tudo que Deus faz por nós, nós ainda não temos um comprometimento real com Deus. Nós não confiamos completamente no Senhor, né? E aqui ele fala, né? O que ele fez, né? Para que vocês se cansassem, né? Porque Deus, ele faz tantas coisas por nós e mesmo assim a gente não reconhece, né? A grandeza de Deus, né? E aqui ele fala, né? Que mesmo que nós tenhamos pecado, né? Que eles tenham pecado, que os pecados seriam apagados, né? Porque por amor dele, por amor do Senhor, né? Aí ele fala que venham, vamos entrar junto em juízo, que vocês falem a razão de vocês, por que vocês fizeram isso, para que eu possa te justificar, porque Jesus é o nosso advogado, né? É ele, o Espírito Santo que intercede por nós, né? A Deus, né, irmãos? Então aqui ele fala, né, que ele fez tudo e ele é Deus, é o Deus que faz, irmãos, faz proezas. É o Deus Todo-Poderoso, né? Que fez muitas coisas aqui por Israel e faz muitas coisas por nós, né, irmãos? Ele faz muitas coisas por nós porque o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de realizações, irmãos. Aqui na Bíblia tem muitos exemplos do que Deus fez para o povo de Israel, né? Como ele fala ali no meio, que ele fala que do exército, que não lembra das coisas passadas, porque ele tá falando do quê? Ele tá falando quando ele tirou Israel da terra do Egito. Né, que os exércitos veio, né, os egípcios veio contra Israel e Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou em seco e depois quando o exército dos egípcios foram passar, né, pelo rio, o rio fechou, eles morreram, né, afogados, foram exterminados, né. Aqui tem várias passagens que falam da bondade de Deus, do poder de Deus, que no deserto Deus enviava o maná para que eles não morressem de fome. Você tem noção do que é cair pão do céu, irmãos? O maná é o pão do céu. Eles tinham sombra durante o dia, fogo durante a noite. Sabe o que é isso? Não é o fogo que eles foram lá e fizeram, não. É o fogo de Deus que cercava eles. Tantas coisas grandiosas eles viram da mão do Senhor. Quantas coisas o Senhor fez por esse povo e mesmo assim eles não quiseram reconhecer o Senhor como Deus. Eles se perverteram e hoje acontece isso com a gente, irmãos, porque a palavra, ela é Cristo, a palavra é viva, entendeu? E ela é eficaz. Então ela não é só um livro de histórias, irmãos. Ela é um aprendizado. Ela é mostrando que apesar de tudo isso que Deus fez para aquele povo, o que ele fez, nós também fazemos hoje em dia. Porque quando nós deixamos de honrar o Senhor com nossas atitudes, nosso jeito de falar, de agir, quando nós deixamos de procurar Deus, falar com o Senhor, ler a Bíblia, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós deixamos de fazer as coisas do Senhor, fazemos outras coisas que não tem nada a ver com Deus, nós também estamos deixando Deus de lado, nós também estamos fazendo a mesma coisa que esse povo fez, irmãos. E aí a gente vai sofrer as consequências de tudo isso que a gente fez, porque a Bíblia é clara, tudo que se planta vai se colher, irmãos. Isso é fato, irmãos, na nossa vida. Tanto que em Ezequiel, eu já li aqui, Deus ele fala, eu não tenho prazer na morte de ninguém.
Ele não tem prazer na morte de ninguém, ele não tem prazer na morte de ímpio nenhum, de pessoas que não creem a Deus. O prazer dele é o quê? É que as pessoas se arrependam, que as pessoas voltem para o caminho do Senhor, né? E aproveitando esse gancho para poder passar para minha irmã, eu gostaria de deixar um testemunho para vocês do que Deus fez na minha vida, né? E é o pouco do poder de Deus que Deus pode fazer, né? Quando chegou, né, um desejo de eu ser mãe, de eu querer ter um filho, eu não conseguia ter filho. Aconteceu muitas coisas comigo. Eu parei de... Meu útero, ele ficou dormente. Ele não funcionava mais. Eu tive que fazer tratamento com hormônios pra voltar. E tava funcionando normal. Foi eu, né, querer ter um filho que simplesmente meu útero parou de funcionar e eu não ovulava mais, não acontecia nada. Eu não tava menstruando mais porque meu útero não tava funcionando. E eu fiz vários exames, fiz várias ultrações, tive que fazer um tratamento e a médica falou: se isso não resolver, a gente vai ter que fazer uma coisa mais agressiva, né? E depois de 15 dias voltou a funcionar meu útero. Daí voltou tudo certo. Aí depois disso, depois de uns 3, 4 meses, eu sofri um aborto. E aí isso desregulou tudo o meu útero, a minha menstruação desregulou, tudo. O espermograma do meu marido tava péssimo. Tinha dado que muitos dos espermas estavam com defeito. E aí o médico chegou pra mim, isso depois de quase um ano tentando engravidar. Depois de tudo isso, ele falou pra mim que eu não ia conseguir engravidar naturalmente. Ele me passou todos os preços e falou que eu só conseguiria engravidar com inseminação artificial. Ele passou todos os preços. E aí ele pegou, falou isso, e olhou pra minha cara e falou: tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Que eu não expressei nenhuma reação pra ele. Nada. Eu falei: não, tá tudo bem. Aí eu peguei, saí do consultório, e ali eu chorei muito. E Deus sabe que foi um ano de luta, foi um ano muito difícil pra mim. E todos os médicos que eu ia falavam: ó, os exames tá ruim, tá terrível, você não vai conseguir engravidar normal. E isso começou, né, a me deixar muito assim, mas no finalzinho do ano, a gente foi num médico, o médico falou que era pra ele procurar um outro médico, porque os exames estavam ruins, e me mandou pra um endócrino também, porque meu exame hormonal também tava alterado, né? E aí eu peguei e eu falei assim pro meu marido, eu falei assim: olha, seja o que Deus quiser, eu tô colocando na mão de Deus. Se Deus quiser que seja, vai ser, e se não quiser, amém, né? Porque Deus é Deus, né? Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nesse mesmo mês, uma semana antes de eu descobrir que eu tava grávida, Deus me mostrou um sonho e eu via uma menina que era eu, mas ao mesmo tempo não era eu, sentada num tronco, num lugar lindo, com rosas, cor rosa, né? Não vermelhas, rosas. E eu via ela lá, e eu me via, mas eu sabia que não era eu, era uma menina. E depois dessa semana que Deus revelou esse sonho, aí eu descobri que eu estava grávida, irmãos, que eu consegui ter o filho, e isso foi graças a Deus, né? Não foi a médico, não foi a nada, porque pra medicina eu não poderia engravidar naturalmente, né? Tava tudo contra mim, né? O meu corpo não tava ajudando, nada tava ajudando, mas Deus é um Deus fiel, é um Deus que transforma, é um Deus que faz, um Deus que cura, né? É um Deus que faz milagres, né? Igual ele fez com Ana, que chorou anos e anos, né, para ter um filho, e Deus abençoou ela. Deus também me abençoou, e naquela semana, né, que Deus me revelou, eu, depois de uma semana, descobri que estava grávida, e realmente era uma menina, né? Minha filha hoje tem 7 anos, irmãos. Então, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que ele é o Deus que pode, é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Na hora que tiver impossível tudo contra nós, o Senhor, ele se revela, ele age para mostrar quem ele é, para mostrar quem ele é Deus por amor a ele,
Entendeu, irmãos? E eu sei que para medicina eu não poderia ser mãe, mas Deus me abençoou tanto que hoje eu tenho 2 filhos, né? E o que Deus mostrou para mim, ele cumpriu na minha vida, irmãos. Então, esse é o nosso Deus. Esse é um pouco do poder de Deus, porque o Deus é um Deus maravilhoso, um Deus onipotente, um Deus que pode fazer tudo na nossa vida. É só nós crermos em Deus, que Deus ele vai fazer o impossível na nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou passar para minha irmã. Amém, glória a Deus. É mesmo, nosso Deus é um Deus do impossível, né? E esse testemunho eu sempre estava presente e realmente a gente vê o agir de Deus é incrível. É algo que realmente a gente não espera, né? É onde Deus age sobre as nossas vidas. E continuando falando, né? Que esse é o nosso Deus do impossível, o nosso Deus todo-poderoso. Eu queria deixar em Deuteronômio, o capítulo é 32, mas eu vou ler do 1 ao 44 só, que fala mais, né, sobre o poder do nosso Deus, que é o último cântico de Moisés. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, senão só acompanha. Fala assim, ó, Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai-vos ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina, como a chuva destile o meu dito, como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará aos teus anciões e ele tu dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo. E bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordastes-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vendo o Senhor o desprezou, provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. E a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com os que não são povo, com nação louca, e despertarei a ira.
porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de pestes amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro um pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama com ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receará a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que o não digam, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso o entendessem, e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? E se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. E o seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança, e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantando-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança dos inimigos. Jubilai, ó as nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Oséias, filho de Num. E aí continua, falando, mas eu vou parar no 44, você vê como a palavra de Deus é uma palavra que nos ensina, que nos instrui, Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, igual como fala aqui, Deus, ele fala: se eu afiar a minha espada reluzente, travar o juízo na minha mão, farei tornar a vingança sobre meus adversários. Deus é quem Deus é quem faz, Deus é quem fere, Deus é quem cura, Deus é que faz viver, Deus é quem faz a pessoa morrer. Deus é um Deus todo-poderoso. Tudo está nas mãos do Senhor. Deus é quem fecha a madre, Deus é que abre a madre, Deus é que faz tudo. Tudo é permissão do Senhor. Esse é o nosso Deus, é um Deus poderoso, é um Deus justo, é um Deus que não tolera idolatria, que não tolera deslealdade e injustiça. É um Deus que preza pelo amor, pela justiça, pela fidelidade. É um Deus que não divide a glória dele com ninguém. É um Deus todo-poderoso, porque, irmãos, tudo que acontece em nossas vidas é permissão do Senhor. Tudo vem primeiramente diante de Deus. Tudo acontece porque Deus permite. Através das nossas atitudes tem a consequência, Então, tudo está nas mãos do Senhor. Nada sai do controle de Deus. Nada, nada, nada. Então, Deus é quem faz.
Deus é quem comanda tudo. E para finalizar, queria deixar em Salmos 91, que fala a segurança daquele que se refugia em quem? Em Deus. Fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, que broquel significa base, né? Que essa é a minha versão aqui, ela é a mais antiga. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Maravilhosa. O Senhor, como eu li em Deuteronômio, é uma palavra dura, né? É uma palavra em que ele tá advertindo aquele povo que é idólatra, um povo que não busca Deus, um povo que não confia no Senhor, igual minha irmã falou, completamente. Um povo que só busca o Senhor por interesse, um povo que quer adorar outras coisas, achando que essas coisas vai levar a algo melhor. Só que depois as pessoas veem que precisam do Senhor, porque Deus é quem fere, irmãos, Deus é quem cura, Deus é quem transforma, Deus é quem muda, Deus é quem faz o impossível acontecer. Ao contrário disso, irmãos, não há Deus, somente o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele destirado a idolatria. E muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus e acha que essa palavra é só para aquele povo do passado. Que a gente não faz mais deuses. Mas, irmãos, hoje qualquer coisa que a gente coloca a nossa dedicação, nosso amor a mais do que a Deus é uma idolatria. No nosso carro, na nossa casa, nas pessoas. A gente idolatrar talvez um ídolo, uma pessoa, isso é idolatria. Deus não tolera isso. Isso, irmãos, deixa Deus irado, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus todo-poderoso, como eu estava falando. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não cuidar, irmãos, não vale de nada. A gente só vai cair e tropeçar, porque é Deus quem guia o nosso caminho, Deus que protege, Deus que dá a última palavra, Deus que está guiando cada passo, cada situação, é Deus que manda, irmãos. Por isso que nós temos que viver para o Senhor, porque esse é o nosso Deus, é um Deus todo-poderoso. Muitas vezes as pessoas tiram sarro, não dá o valor, irmãos, mas não conhece o poder do Senhor. Aí quando acontece alguma coisa sobre a nossa vida, nossa Deus, por que isso, por que aquilo? Por quê? Porque pela nossa desobediência, pela nossa infidelidade a Deus, pela nossa incredulidade, que a gente não confia no Senhor 100%, que a gente não coloca a nossa confiança, a gente quer fazer as nossas coisas por nossas contas. Aí depois que acontece coisas que não nos agradam, a gente quer culpar o Senhor. Mas Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Deus é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é de amor, sim. Só que é um Deus que ensina, que repreende, que orienta, que puxa a nossa orelha, porque Deus, quem ama de verdade, ele nos corrige. E por isso que a palavra não vai ser só amor, só bênçãos. A palavra, ela tem que vir para corrigir. E Jesus é um Deus que ele é um Deus todo-poderoso, único. Então nós temos que entender isso, que não há outra além do nosso Deus. E a gente tem que viver para o Senhor,
Não se importar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, que são tudo passageira. Tudo vai ficar, irmãos, carro, casa, pessoas, vai virar pó. Todo mundo vai virar pó. O ídolo vai virar pó. São pessoas, são pecadores, são pessoas injustas, são pessoas totalmente erradas, irmãos. E a gente coloca a nossa fé nas pessoas. A gente coloca a nossa fé também, igual a minha irmã tava falando, que pela medicina, pelos médicos, né? O que a gente às vezes escuta, falar, nossa, o que ele tá falando é verdade, é impossível mesmo. Mas nosso Deus é todo poderoso. A última palavra é de Deus, não é do médico, não é da medicina, não é dessas outras pessoas que diz sobre a sua vida. É a última palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que vigiar, ter uma vida com Cristo, que é Deus que está nos vendo, fazendo nossas atitudes, vendo nossos jeitos de agir. É tudo Deus que está em todo lugar vendo. Por isso nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus todo poderoso. E esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus extremamente, irmãos, poderoso. Nada, a gente não tem, igual tem uns salmos que fala, você não consegue chegar nos altos dos céus, porque a gente é o que é limitado, a gente lá debaixo da terra a gente não consegue chegar, só Cristo. Então só Deus tem esse poder, só Deus pode reverter sua vida, só Deus pode te curar, só Deus pode fazer, se Ele quiser, porque Deus, Ele está conosco, porque nós estamos com Ele, irmãos. Quem busca o Senhor, Deus está perto. Quem não quer saber do Senhor, irmãos, só me desculpa, mas o Senhor não vai ficar te implorando atenção. Irmãos, nós precisamos de Cristo, não Deus que precisa de nós, não Cristo que precisa da gente, é nós que precisamos de Cristo. Por isso que nós venhamos a buscar a Cristo, a Deus por amor, e saber que o nosso Deus, ele faz se ele quiser, que é tudo da permissão do Senhor. E como diz em Isaías também, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser, ele faz se ele quiser. Então tudo é do Senhor. A gente tem que entender que a gente não é nada. Somos pó da terra. Precisamos do Senhor a todo instante. Estamos aqui falando é porque pela misericórdia de Deus, porque senão a gente estava no pó. Por isso a gente tem que buscar o Senhor e saber que esse é o nosso Deus, um Deus todo poderoso. Amém? Um Deus que cura e que liberta. E é isso, irmãos. Que Deus venha falar com cada um de nós, assim como fala com a gente, né? Faz igual minha irmã relembrar o que Deus fez na vida dela, assim como Deus faz a cada dia, né? Milagres e bênçãos sobre as nossas vidas. É que a gente tapa os olhos e só fica pensando nos problemas. A gente não vê o que Deus já fez sobre as nossas vidas, né? E saber que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Amém? E até o próximo vídeo.